Oi, pessoal, bem-vindos de volta à nossa discussão de Ana Karenina. E hoje a gente vai mergulhar numa das partes mais intensas do livro. São aqueles momentos cruciais em que as máscaras da sociedade começam a cair, sabe? E os personagens são jogados, de vez, nos seus destinos. Gente, essa frase é de arrepiar, né? É assim que o narrador descreve como a alta sociedade já estava se preparando para julgar a Ana. Isso já mostra o clima pesado que vem por aí, um julgamento social implacável. Então vamos fundo nisso. Nessa parte da história, o Tolstói é um mestre em expor as falhas do mundo aristocrático. E ele faz isso principalmente através do nosso querido Levin e dos debates que ele provoca. Olha que interessante esse conflito que aparece aqui numa conversa entre o Levin e Oblonsky. É quase um debate, né? De um lado, a visão do Levin. Para ele, ser aristocrata tem a ver com honra, com tradição, com um legado de família. Mas do outro lado, tem a visão da sociedade da época, onde o que conta mesmo é dinheiro, conexões, aparências. O Vronsky, por exemplo, é um aristocrata porque ele anda nos círculos certos. É o velho mundo batendo de frente com o novo. E aqui que a gente vê a genialidade do Levin. Quando chamam ele de reacionário, de retrógrado, ele simplesmente não aceita o rótulo. Ele se recusa a caber nessas caixinhas que a sociedade impõe. Ele é só Konstantin Levin, complexo, cheio de contradições, e é por isso que ele é tão fascinante. Ok, saindo um pouco do Levin e voltando para o nosso casal principal. Conforme o caso da Ana com o Vronsky fica mais sério, as consequências sociais começam a aparecer. E o mais curioso é que o julgamento não é tanto sobre moral, mas sobre bagunçar a ordem das coisas. O que é impressionante aqui é que a reação não é de choque moral. Ninguém está realmente escandalizado com o adultério em si. A desaprovação toda vem porque o caso deles é inconveniente, afeta o status, sabe? Como o irmão do Vronsky pensa, o problema não é o caso ser errado, é não agradar as pessoas certas. A aparência vale muito mais que a moralidade. E aí, para complicar tudo, vem a gravidez. Isso aumenta a tensão de um jeito absurdo. Mas para Ana, o futuro parece uma armadilha sem nenhuma saída. A gente tem que pensar, né? Estamos no século XIX. Uma mulher abandonar o marido era algo praticamente impensável. E essa é a visão aterrorizante que a Ana tem do marido dela, o Karenin. Para ela, ele não é uma pessoa, é uma máquina. E uma máquina que, na hora da raiva, se torna perversa. Ela tem certeza que ele vai priorizar as aparências e o decoro acima de qualquer sentimento, o que deixa ela ainda mais presa. Agora, a gente chega na cena que é, para mim, o clímax dessa parte toda. A corrida de cavalos. Ela funciona como um espelho trágico e muito poderoso da paixão do Vronsky. Pense no cenário. A alta sociedade inteira está lá, observando. E as duas grandes paixões do Vronsky, a Ana e a sua égua, Frofro, estão prestes a colidir. E sim, vai ser de forma espetacular e trágica. Gente, reparem nesse simbolismo. A Frofru, cheia de vida agitada, está fisicamente contida por uma focinheira. É um detalhe que já anuncia a dinâmica destrutiva que vem pela frente. Ela quer correr, quer ser livre, mas está presa, contida. Uma imagem muito forte. E aí vem o momento do desastre. Um erro de cálculo do Vronsky. Um movimento que o próprio texto chama de asqueroso e imperdoável. E as consequências são fatais para a égua. E a reação dele a isso diz tudo sobre ele. E tá aí, a essência do personagem dele. A primeira coisa que sai da boca do Vronsky não é sobre o sofrimento do animal, é sobre a vitória que ele perdeu. O ego em primeiro lugar, sempre. Depois, talvez, a compaixão. Então isso leva a gente a pensar, não é? Se é assim que ele reage à destruição de uma criatura que ele dizia amar, o que isso sugere sobre o relacionamento dele com a Ana? Será que a paixão dele por ela é realmente maior do que o amor que ele tem por si mesmo? Fica a reflexão. O desastre na corrida acaba servindo de gatilho e leva nossas duas heroínas, a Ana e a Kitty, para caminhos completamente diferentes. Uma vai em direção ao confronto total e a outra à recuperação. Para Ana, ver aquela cena é a gota d'água. Toda aquela pose, toda a fachada social que ela vinha mantendo com tanto esforço, simplesmente desmorona ali, na frente de todo mundo. E na volta para casa, ela solta tudo, sem filtro nenhum. É uma confissão crua, desesperada. Ela simplesmente joga a verdade na cara do marido e do mundo. É um rompimento total com as regras do jogo. E enquanto esse furacão acontece com a Ana, do outro lado da história, a gente tem a Kitty,
Longe daquele ambiente tóxico da sociedade, ela começa um processo de cura bem diferente, muito mais interno, silencioso. Ela passa pelo que o livro chama de uma revolução espiritual. Ela começa a ver que existe vida além de bailes e casamentos, que existe um propósito maior em ajudar os outros. Ela muda o foco do próprio sofrimento e começa a olhar para fora. E é assim que essa parte do livro nos deixa, com os caminhos da Ana e da Kitty muito bem traçados, mas em direções totalmente opostas. É como se o mundo da Ana estivesse encolhendo, se fechando em torno dessa paixão avassaladora pelo Vronsky. Enquanto o mundo da Kitty, nossa, o mundo dela está se expandindo, se abrindo de um jeito que ela nunca imaginou. São duas respostas completamente diferentes, para a dor e para a crise. E isso deixa uma pergunta ótima no ar para a gente levar para a nossa discussão, né? Uma mulher busca a liberdade quebrando as regras e acaba cada vez mais presa. A outra, que parecia a vítima da história, encontra um novo tipo de liberdade ao criar as próprias regras. O que Tolstói está querendo nos dizer sobre o que é ser livre de verdade? Vamos pensar nisso.